Olá, pastéis de nata guerreiros! Hoje vamos falar do Papa Pedro Julião, também conhecido por Pedro Hispano, e da controvérsia em torno de ser ou não o primeiro Papa português. Vamos também falar da sua vida e obra notáveis, que fazem dele uma personagem da nossa história tão especial. Nasceu em Lisboa, na freguesia de São Julião, Pedro Julião Rebolo. A data do seu nascimento não é conhecida com exatidão, algo comum na Idade Média devido ao pouco rigor dos registros paroquiais em Portugal e na Europa modo geral. Estima-se que o filho do médico Julião Rebolo e de Mor Mendes terá nascido algures entre 1205 e 1220. De família nobre, abastada e conhecida de Lisboa, o jovem Pedro Julião iniciou os estudos na escola episcopal, provavelmente em São Vicente de Fora, junto à sede da capital. Mais tarde, teve a oportunidade de prosseguir os estudos nas áreas de medicina e de teologia, possivelmente na Universidade de Montpellier, no sul de França, ao lado de grandes nomes do cristianismo como São Tomás de Aquino. Terá continuado a estudar na Sicília ou em Salermo, na Itália, onde o ensino de medicina era o mais avançado da época. Certo é que obteve o título de professor artis medicinae em Palermo. Entre 1245 e 1252 terá exercido o ensino de medicina nas universidades de Siena e de Montpellier. Mas Pedro Julião, ou Pedro Hispano, como também era conhecido, não se ficou por esta área. Foi sempre um homem ligado à busca de conhecimento, o que o levou a formar-se em todos os ramos do saber reconhecidos na época. E assim foi médico, filósofo, teólogo, matemático e diplomata. Pedro Julião Rebolo foi um dos mais eminentes cientistas portugueses e em 1276 passaria a ser uma figura única da nossa história ao ser nomeado Papa, com o nome de João XXI. Única? Bem, já veremos. Mas é no ponto da unicidade e da primordialidade que se gera a controvérsia em torno deste Papa, como em breve veremos. A amplitude de temáticas sobre as quais se debruçou e especialmente a diversidade de estilos de escrita geram dúvidas até aos nossos dias, e mesmo após investigações quanto a quais obras foram verdadeiramente escritas por Pedro Julião. Apesar das dúvidas, as opiniões de investigadores convergem na sua maioria para lhe atribuir a autoria do Tractatus, depois chamado Summulae Logicales. Perdoem-me aqui o latim, tá? Terá sido em Siena, na Itália, que já possuidor de uma vastíssima cultura científica e influenciado pela medicina árabe, escreveu este manual que inclui algumas teses do filósofo grego Aristóteles e que foi utilizado como ferramenta indispensável no ensino da lógica nas mais prestigiadas universidades europeias até ao século XVI, dando-lhe projeção e importância bastante para figurar na Divina Comédia de Dante. Nesta obra, Pedro Julião expõe com maestria a problemática de Proprietatibus Terminorum, vulgarmente conhecida como lógica terminista. Visa o estudo e correta compreensão das diversas funções que as palavras podem adquirir quando utilizadas como termos no seio das proposições, o que desde logo supõe uma forte aproximação da lógica à gramática. Outra das suas obras de destaque é De Oculi, um tratado de oftalmologia que só foi descoberto já no século XIX, mas mesmo assim foi amplamente difundido por várias universidades europeias. A sua maestria na área da medicina, neste caso da oftalmologia, foi comprovada pelo famoso pintor Miguel Ângelo, que encontrou remédio quando adoeceu gravemente de doença ocular, devido ao intenso trabalho na decoração da Capela Sistina, na receita do colírio Aquae Mirabilis de Pedro Julião. O nosso Pedro Julião era uma cabecinha pensadora. Aliás, é considerado o homem mais douto do seu tempo e ainda escreveria, entre muitas outras obras,
o Thesaurus Pauperum, ou Tesouro dos Pobres, um autêntico tratado de medicina popular que acabou por se tornar a sua obra mais divulgada e uma das quais mais pormenorizadamente estudadas. Escreveu também uma série de obras dedicadas a explorar o tema da alma, através das quais se manifestou partidário do ilomorfismo universal e fiel à tradição escolástica sobre a composição dos corpos. Helomorfismo ou ilomorfismo é uma teoria de Aristóteles desenvolvida na filosofia escolástica, ou seja, desenvolvida na corrente filosófica dedicada às questões da fé cristã, segundo a qual todos os seres corpóreos são compostos por matéria e forma, sendo que forma não deve ser confundida com formato, uma vez que esta se refere à suposta essência do ser, sem a qual não seria o que é. Obrigada, Afonsinho. Meus caros pastéis de nata guerreiros, gostaria de fazer aqui uma adenda. Claro que ao falarmos de questões de fé, como as questões da alma ou da forma, exploradas por Pedro Julião, esbarrar-nos-emos sempre com o acreditar ou não acreditar. Mas o não acreditar na existência da alma não invalida o brilhantismo destas obras, mais ainda considerando a época em que foram elaboradas. Fazendo uma comparação um pouco tosca, diremos que nada impede um ateu de admirar a beleza e maestria das técnicas artísticas presentes na arte sacra. Interessantemente, a liberdade que Pedro Julião permitiu ao seu pensamento de ponderar sobre questões filosóficas ligadas à fé ou ao seu questionamento acabaria por gerar controvérsia em torno da sua nomeação como Papa, como veremos a seguir. Mas antes disso, Pedro Julião deu aulas de medicina em Siena e desempenhou funções importantes na sede de Lisboa, onde se acredita ter começado como cônego de catedral. No entanto, na documentação disponível aparece designado como Deão da Sé, uma posição de acentuada importância, que faz dele responsável máximo de um órgão colegial da Igreja. Por esta altura, forma-se em seu entorno a expectativa de que venha a ser eleito bispo de Lisboa. Porém, a ideia é frustrada pelo rei de Portugal, Dom Afonso III, que escolhe para o cargo o mestre Mateus, homem de sua confiança, e acabou por ganhar também a afeição dos papas Alexandre IV e Urbano IV. No entanto, há males que vêm por bem, e em 1272 Pedro Julião acabou por ser nomeado arcebispo de Braga, o mais importante cargo no clero português. A partir daí, no lugar de um dos grandes líderes da Igreja Portuguesa, começa a cimentar a sua carreira, recebendo o apoio do Papa Gregório X e em 1273 foi nomeado cardeal na antiga cidade de Tusculum, na Itália. Em 1276, Pedro Julião foi nomeado Papa e adotou o nome apostólico de João XXI. A escolha do nome apostólico já era, no final do século XIII, uma tradição de grande simbolismo, através da qual o Papa recém-eleito prestava uma homenagem expressa a alguém da sua predileção, fosse um Papa anterior, um santo da sua particular devoção ou até um membro influente da sua própria família. Uma curiosidade caricata é que Pedro Julião escolheu o seu nome apostólico por lapso, uma vez que não existiu nenhum Papa com o nome de João XX. Mas se a escolha do nome foi um lapso caricato, a sua nomeação e o seu papado foram envoltos em controvérsias. Em primeiro lugar, podemos apontar a controvérsia quanto a ser ou não o primeiro ou único Papa português. Apesar de ser considerado por muitos o primeiro português a ser nomeado Papa, outros há que o consideram o segundo, considerando como primeiro o Papa São Damaso, por este ter nascido em Civitas Igeditanorum, depois designada Egitânia, a atual Idenha a Velha, que por altura do século IV estava integrada na província da Lusitânia do Império Romano, de onde os seus pais também eram naturais, e que atualmente pertence ao território de Portugal. Os contestatários não veem São Damaso como um Papa português, por ainda não existir uma nação com a denominação de Portugal nesta altura.
E agora? Olhem, decidam vocês. Outra controvérsia surgiu em torno da integridade da sua nomeação. O grupo de responsáveis pela missão de escolher um novo pontífice não era muito extenso, devido às mortes recentes de 2 cardeais diáconos. O colégio de eleitores era composto apenas por 11 elementos, um número que ficou ainda mais reduzido com a morte de mais um dos cardeais, enquanto o conclave tinha lugar, e com a falta de outro, à chamada por razões desconhecidas. Assim, dos 9 cardeais que ficaram encarregues da decisão eleitoral, 2 eram cardeais bispos, um deles o próprio Pedro Julião. 3 eram cardeais presbíteros e 4 eram cardeais diáconos. Todos estes eram repetentes em eleições apostólicas e vários acabariam mesmo por ser nomeados papas em conclaves posteriores. Outra variável incomum que adicionou lenha à fogueira da controvérsia é o facto de Pedro Julião, agora João XXI, não pertencer a nenhuma família da nobreza romana, itálica ou gaulesa, cujos membros eram tradicionalmente nomeados para ocupar a mais alta posição da Igreja Católica Romana. Mas isto talvez até tenha contribuído para a sua nomeação, uma vez que Pedro Julião era a única alternativa capaz de manter o equilíbrio no interior do cardinalato. A tudo isto, acresce ainda o apoio que teve de Giovanni Gaetano Orsini, um poderoso cardeal da Curia que mais tarde seria o Papa Nicolau III, que tinha aqui o objetivo de governar através de Pedro Julião, algo que muitos consideram ter acabado por acontecer, considerando que o nosso Papa acabaria mais tarde absorvido por assuntos de medicina. A verdade é que nos é impossível determinar qual variável teve mais peso na sua nomeação: o equilíbrio de forças em tensão, as relações pessoais e a habilidade política, ou o reconhecimento intelectual. E por fim, talvez a controvérsia mais pesada que se abateu sobre o nosso Papa João XXI, já após a sua morte, foi a suposição de que seria um mago ou feiticeiro simplesmente por se ter dedicado ao estudo da alquimia e ao estudo da anatomia do corpo humano. Neste sentido, e referindo-se à morte do nosso Papa, um monge dominicano alemão escreveu que João XXI tinha sido esmagado pelo diabo e chamou-lhe de bruxo adivinho que consultava os mortos. Efetivamente, a ignorância é uma coisa terrível. É o flagelo da humanidade. Ao tornar-se Papa, Pedro Julião, agora João XXI, passou a ser a máxima autoridade política e religiosa do mundo cristão da Idade Média, o juiz de última instância em todas as disputas, único legislador em matéria eclesiástica, legitimador e derrubador de reis, chefe da hierarquia católica e supremo representante de Deus na Terra, com a possibilidade de excomungar e lançar interditos, declarar guerras e fazer a paz. Contrariamente à ideia de muitos que julgam que João XXI se dedicou mais à medicina ou à filosofia que à vocação religiosa, os documentos oficiais desmentem. João XXI foi um Papa dedicado ao seu papel religioso que, como sábio e bom intelectual que era, simplesmente não sentiu necessidade de abandonar as áreas de estudo de seu apreço para poder cumprir o seu dever. O seu papado foi marcado pela simplicidade, pois tanto recebia pobres como ricos, o que foi aliás motivo de censura por parte da Curia, e foi marcado pela fidelidade ao 14º Concílio Ecuménico de Lyon e pelas diplomacias por ele realizadas dentro do espírito cristão. As suas primeiras decisões como Papa incidiram sobre as regras do conclave, ou seja, da reunião dos cardeais para a eleição de um novo Papa. Dedicou-se também aos principais problemas que preocupavam a Europa do seu tempo, procurando resolver as discórdias entre o rei de Portugal Dom Afonso III e a Santa Sé, conciliar os reis de França e de Castela Leão na luta pelo controle da área de Navarra, e sanou a questão do título do imperador dos romanos, reivindicado por Carlos de Anjou, rei da Sicília, e por Rodolfo de Habsburgo, imperador do Sacro Império Germânico.
João XXI empenhou-se ainda na libertação da Terra Santa na altura ocupada pelos turcos e prosseguiu o desejo iniciado por Gregório X de reunir a Igreja grega à Igreja do Ocidente, com uma intensa atividade executiva e legislativa, com a promulgação de múltiplos diplomas, tendo superado a centena de bulas e de cartas apostólicas. Portanto, isto mostra bem que ele estava muito empenhado no seu papel como Papa. A sabedoria de João XXI, a sua obra como médico, filósofo e teólogo e o trabalho realizado durante o seu curto papado renderam-lhe fama e prestígio tão elevados que mereceu a honra de ser incluído pelo poeta italiano Dante na sua obra mais conhecida e reconhecida, a Divina Comédia de 1321. Na sua obra, dividida em Paraíso, Purgatório e Inferno, em que Dante geralmente colocava papas e outros religiosos, neste último, mais quentinho. It's a photograph of only a few out of millions of souls in torment. It was taken several hundred years ago. These poor people have not been tormented since, because of lack of funds. Colocou o Papa português no paraíso, referindo-se a ele como aquele que brilha em 12 livros, devido à sua sabedoria e aos 12 tratados por si escritos. João XXI teve um papado muito curto, de apenas 8 meses, previamente interrompido por uma morte dramática e inesperada. Faleceu vítima da derrocada do Palácio de Viterbo, em Itália. O Papa havia decidido mandar ampliar o Palácio de Viterbo, onde passou a viver para se afastar de Roma, uma cidade dificilmente defensável, exposta à luta entre os partidários do Papa e dos partidários do Imperador. Infelizmente, a abóbada do seu aposento no palácio desmoronou, deixando-o gravemente ferido. 7 dias depois, a 20 de maio de 1277, João XXI acabou por falecer. Foi sepultado junto ao altar-mor da Catedral de São Lourenço, em Viterbo. A sua morte ainda hoje está envolta em mistério, dividindo opiniões entre os que consideram um castigo divino devido às suas supostas atividades como mago ou feiticeiro, por se ter dedicado ao estudo da alquimia e da anatomia humana, e entre os que, como alguns cronistas da época escreveram, acreditavam que a derrocada da abóbada teve origem numa explosão, devido a uma experiência mal calculada. O mistério permanece. Ao longo dos séculos, a sua sepultura mudou várias vezes de lugar e somente a 28 de março de 2000, graças ao contributo da Câmara Municipal de Lisboa, João XXI encontrou repouso definitivo na sepultura primitiva na Catedral de Viterbo com a inscrição João XXI, Pontífice Máximo, e as palavras de Dante, Pedro Hispano, aquele que brilha nos seus 12 livros. Um dos maiores vultos do seu tempo, foi elogiado no século XIII por Afonso X, o rei de Leão e Castela e avô de Dom Dinis de Portugal, que o incluiu numa das suas cantigas de Santa Maria. No século XIV, foi designado por mecenas e estudantes de egrégio varão de letras, grande filósofo, clérigo universal e completo cientística, físico e naturalista. Também Portugal tem homenageado João XXI, dando o seu nome ao Hospital Pedro Hispano e à Estação Pedro Hispano em Matosinhos, dando ainda também o seu nome de Pedro Hispano a uma avenida em Joane e o nome de João XXI a avenidas em Lisboa, Braga e Vermoim. Também ao Instituto Pedro Hispano, em Cranja do Olmeiro, no concelho de Sor, Coimbra, e ao Centro de Estudos Pedro Hispano, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Pedro Julião foi uma pessoa polarizada, que não reúne consenso, mas foi, sem dúvida, uma pessoa e personalidade brilhante da nossa história, da história da Europa e da história do mundo do século XIII, que influenciou o futuro de forma imensurável. Ai, mãe, vamos lá devagarinho, vá. Foca-te, foca-te, foca-te na foca. Civitas e Geditanorum. Ai, mãe. O nosso Pedro Julião. Oh, meu Deus. Foca-te, foca-te, foca-te na foca. Ai, escorro. Anda lá, mulher. Toma-te um.
E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!